Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, a coletiva de Pedro Martins, CEO, grande termo do Santos, foi extremamente polêmica, com até brigas, discussões, debates, enfim, curiosa a situação aqui na sala de coletivas da Vila Belmiro. Mas, apesar de que certos pontos, certas questões mais incisivas, certas respostas mais quentes merecem um vídeo próprio, na live do trio fatalmente a gente vai falar mais sobre isso, eu prometo já um outro vídeo sobre. Neste primeiro, ainda nesta gloriosa terça-feira, eu quero falar sobre a pergunta que eu mesmo fiz ao Pedro Martins para matar de vez o assunto Pedro Caixinha. E por que eu optei por tentar mais uma questão sobre o Pedro Caixinha? Eu explico, eu não vim com esse pensamento, mas desde o primeiro momento, quando o Martins abre a coletiva, ele demonstra clara insatisfação com a demissão. Ele pode não ter falado com as palavras extremamente claras, mas acho que qualquer pessoa que assistiu essa coletiva deduz, entende e compreende que o Martins foi contra a demissão de seu xará Caixinha, ambos Pedros, é claro. Então, para ver se ele dava algum motivo mais claro, eu fiz essa questão e eu acho que eu arranquei a resposta, não a que eu queria, mas, até porque eu posso concordar ou discordar, ele tem que dar a resposta verdadeira. Mas acho que é isso, eu consegui arrancar a resposta verdadeira do porquê o Santos, mais do que resultados, mais do que briga interna, mais do que debate interno, demitiu o Pedro Caixinha. Eu vou colocar na pergunta a resposta do Martins até para vocês assistirem de forma completa, caso não tenham visto na Santos TV ou tenham esquecido, e aí eu volto para comentar. A minha pergunta é um pouco similar, mas eu queria que você, se você puder, fosse um pouco além. Você citou essa questão dos departamentos, de uma questão de união de departamentos, todo mundo trabalhando junto e tal, e coisas boas que o Caixinha deixou. Gostaria que você, se puder, se alongasse nessa questão. Que questão, por exemplo, você levou a uma reunião, não sei se para defender a permanência, mas para dar um ponto a favor do Caixinha, que outras questões, e principalmente em campo, porque não que você tenha que comprar briga com a torcida, não é isso, mas o torcedor, no geral, vai ver o campo, vai falar motivos, aí pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim, você pode jogar o time como bom, o time como ruim, não é essa a questão. Que coisas boas que você viu também no campo que poderiam utilizar como uma defesa ao Caixinha, se possível? Na realidade, a mudança ela era de concepção, né? Assim, a gente muda drasticamente a maneira de jogar da Série B para a Série A, mas a gente também muda quase o elenco todo, né? Eu acredito que esse processo de consolidação de uma nova ideia de jogo, de uma identidade, ele passou por erros e acertos, ajustes, né? Ele não foi ele foi mais turbulento, né? Porque a equipe foi sendo modificada ao longo desse tempo, né? Obviamente, a gente faz uma avaliação interna de uma série de outras coisas que poderiam ter sido feitas diferente, que a gente poderia ter acelerado, né, o ajuste dessa equipe. Mas eu não estou aqui para fazer o balanço aberto. Eu acho que o grande ponto a gente avalia a importância do Caixinha nesse processo de transição. A sua liderança, a sua maneira de trabalhar foi muito importante para que a gente começasse a atualizar o Santos de uma série de métodos e rotinas. A avaliação sobre a saída é porque, dentro dos nossos debates, não se via mais uma melhora ou uma capacidade de evolução da equipe perante os comportamentos que a gente identificou, principalmente nesse início do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, não é uma decisão fácil, não é uma decisão que a gente gostaria de tomar, mas a gente acabou achando necessário para fazer o ajuste no início da competição, né? Para conseguir ter o tempo de ajuste e adaptação de um novo treinador, para que a gente consiga atingir as nossas metas e os objetivos do Santos na temporada. Olhando o final da temporada, projetando o final da temporada, o Santos optou por tomar essa decisão logo no início do campeonato. Bom, estou com meu caderninho de anotações aqui e eu perguntei, né, como vocês podem ver, lados positivos que ele enxergou no trabalho do Caixinha, porque ele falou bastante tempo, tanto no monólogo inicial quanto nas respostas, sobre legados, sobre coisas que o Caixinha quebrou a cultura aqui no Santos, que ficaram marcadas para o futuro do clube, mas eu gostaria de ouvir de forma mais objetiva, foi esse o questionamento. Ele prefere falar, claro, que algumas coisas ficam de forma interna, entendo, mas a parte da evolução, para mim, foi muito clara que ele e toda a diretoria do Santos não enxergavam evolução ou como esse time iria evoluir. Acho, e aí tem a pegadinha talvez
dessa questão, a palavra capacidade é que direciona a resposta dele. Porque ao falar que não enxergavam capacidade, que eles não viam capacidade desse trabalho evoluir, ele também fala em comportamentos. E aí, para mim, fica passível de dedução que ele não fala só do Caixinha, que o Caixinha não conseguiria mais evoluir esse time, que o trabalho do Caixinha não tinha capacidade de evolução, e sim uma dupla, o Caixinha mais o elenco. Em diversas partes dessa coletiva, Pedro Martins foi bastante duro com o elenco e deixa claro que a culpa de todos os resultados ruins não foi só do Caixinha. Claro, Pedro Martins foi quem contratou o Caixinha, vai defender o Caixinha até o final, que meio que no caso foi hoje, mas que claramente ele considera que o elenco tem deixado a desejar, e tem de fato. Só que ao falar em capacidade de evolução, acho que ele vê também que esse elenco não ia conseguir evoluir com o Caixinha, no sentido de não aceitar mais as ideias, no sentido de não achar que as ideias do Caixinha são a resposta para os problemas que o Santos tem apresentado em campo, né? Então, ele tentou defender bastante o trabalho do Pedro Caixinha, mas também atacou, entre aspas, na falta de uma palavra melhor, o elenco do Santos. Tanto que ele fala diversas vezes, novamente, que o Santos não tem a mesma capacidade financeira que tantos outros clubes, e é verdade, que por isso vai ter muita dificuldade na tabela, o que é verdade. A gente tem batido na tecla que não achamos que o Santos tem time para brigar por título. Quem fala isso está vivendo um mundo de ilusão fantasioso. Não tem capacidade, mas pode ser melhor do que estar ali entre os 4 últimos, é claro. Então, eu acho que no fim das contas, mais do que os resultados em si, a justificativa de que foi a questão da capacidade de evolução bate muito com o que a gente tem feito de análise. E a gente, eu estou falando não só nós, aqui no 20 Santos, vocês assistindo, mas a live do trio, eu, Edu, a Gabi, a capacidade de evolução desse trabalho. O Caixinha chegou num ponto de estagnação muito claro, e aí eu concordo com o Pedro Martins, com a diretoria, enfim. Se isso foi combinado, para ser uma palavra mais leve, caso viesse essa pergunta, se de fato eles pensam isso, o que importa é, eu bato, né, eu entro em concordância com essa análise. Agora, tem que ver o que eles vão fazer para que isso melhore. São reforços, é um técnico diferente, um técnico diferente é um técnico com conceitos diferentes. O que serão trabalhados internamente, né? Que conceitos serão trabalhados internamente para se pensar o técnico e reforços no meio da temporada? Ou eles acham que esse time tem a capacidade de entregar resultados melhores? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa de reforços ou reforços. Sempre falei isso aqui. Também gostei da parte que ele fala da questão da demissão ter ocorrido agora, após 3 rodadas, por mais que na quarta o Santos ainda não tem um técnico na beira do gramado. Beira do gramado que inclusive eu estou num camarote aqui do térreo, camarote na beira do campo, caso vocês não tenham percebido este fundo. É um camarote aqui na beira do gramado da Vila Belmiro. Ele fala que a demissão aconteceu agora porque é início de trabalho e daria tempo de trocar. Início de competição, na verdade, daria tempo de trocar e dá tempo de evoluir em campo. Concordo. Muita gente levaria no mundo do futebol, estou falando vocês, né, no mundo do futebol, para a pausa do Mundial. Vamos trocar antes da pausa, ou dar tempo do Caixinha na pausa de treinar e aí pensar depois. Eu acho que tá achando ruim, acha que estagnou, troca agora. Sou a favor do troca-troca? Não, grande frase inclusive. Mas a verdade é que precisava mudar, porque eu concordo com a análise do Martins, da direção, ou de quem escolheu essa palavra para ser menos polêmica na coletiva. O trabalho não tinha mais capacidade de evolução por N motivos. Como ligou a furadeira aqui ao fundo, eu acho que eu já fiz os comentários que eu precisava. Vou encerrando este vídeo mais curto. Amanhã, se tudo der certo, a não ser que aconteça alguma bomba, a gente vem com análise de outros pontos da coletiva. Foi muito interessante, certo? Tchau.